Viva! Eu gostaria de, neste momento, estar convidando os nossos amados ouvintes a estar abrindo as vossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 1, verso 1. Epístola de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 1, verso 1. Aqueles irmãos que puderem, vamos fazer a leitura deste texto. Diz assim a Sagrada Escritura: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza de sua graça, que ele tornou abundante para conosco, com toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade, com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Eu gostaria novamente de estar fazendo a leitura do primeiro versículo, apesar de eu ter lido vários versículos, eu gostaria de dar ênfase ao primeiro versículo. Se Deus nos der a oportunidade, estarei, pela graça do Senhor, trazendo outras mensagens nessa carta de Paulo aos Efésios, mas gostaria que os irmãos prestassem bem atenção nesse primeiro versículo, onde Paulo diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis a Cristo Jesus. Glória a Deus, irmãos. Então, o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Efésios e a essa igreja que estava sendo formada em Éfeso. Essa igreja, essa cidade não era uma cidade cristã, não era uma cidade que conhecia a palavra de Deus, mas Paulo olha para aquele mover de Deus dentro daquele lugar, uma cidade que outrora, em bem pouco tempo, era somente um antro de perdição, paganismo, idolatria, prostituição, um lugar que era imerso nas mais densas trevas, não se conhecia nada de Deus, pessoas que viviam, eram mortos, era como a visão de Ezequiel, um verdadeiro mar de ossos secos, pessoas sem conhecimento de Deus nenhuma. E quando a gente lê a carta de Éfeso, Paulo vai deixar bem enfatizado isso. Quem eram aquelas pessoas, como elas viviam, o que elas foram outrora. Mas agora Paulo olha para aquele lugar, olha para aquele lugar que é densa treva, escuridão, ignorância a respeito de Deus em todos os sentidos. E ele vê a luz da graça de Deus raiando naquele lugar. E ele vê, como na visão de Ezequiel, a vida surgindo em meio à morte, a vida surgindo em meio àqueles ossos secos. Ele começa a olhar para aquele lugar como se estivesse olhando para um deserto onde não há vida, onde não há água, e ele enxerga um oásis. Deus agindo com seu poder no meio das trevas, no meio da morte, e gerando vida de onde há somente morte. E Paulo olha para aquilo, ele olha para aquelas pessoas e ele vê Deus gerando para si filhos.
Como João Batista olhou outrora para aqueles fariseus, aquelas pessoas que iam procurá-lo para se submeter a seu batismo, mas de maneira hipócrita, ele fala: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, antes de frutos de arrependimento? E ele diz: não venham dizer que vocês são filhos de Abraão, porque até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. E o que está acontecendo aqui é Deus das trevas, Deus das pedras, gerando filhos para si, gerando descendentes de Abraão segundo a fé. No meio daqueles que não são, Deus gerando filhos para si. Então Paulo está olhando para aquele lugar, para Éfeso, e dentro daquele lugar Paulo está enxergando Deus agindo, a mão de Deus tocando o barro, a mão de Deus tocando aquilo que está morto, porque a Bíblia diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, não há vida, há morte, somente morte. Estamos cercados de morte, o mundo está imerso em morte espiritual porque não conhece a Deus. E não era diferente da cidade de Éfeso. Era uma igreja morta, era um lugar morto, não havia igreja. Pessoas que não conheciam a Deus, ignorância. Nós somos mortos. O ser humano, por natureza, nasce morto, morto como aqueles ossos secos. Não há vida espiritual, não entende as coisas de Deus, nem pode compreender. Assim era a cidade de Éfeso, assim eram aquelas pessoas. Mas Paulo enxerga que a mão de Deus está tocando aquele lugar. A mão de Deus está tocando aquelas pessoas. O que é o evangelho, irmãos? Paulo declara que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não sei como que você que está me ouvindo nessa tarde enxerga o evangelho. O evangelho não é mais uma religião. Não é mais um ponto de vista. O evangelho não é um ensino teórico. O evangelho não é um ensino humano. O evangelho não nasceu na mente do homem. Não. O evangelho, ele não age dependendo do homem. O evangelho, ele não extrai seu poder do homem. Não. Paulo vai dizer, evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho é poder. A igreja é a igreja do Deus vivo. Nós vamos aprender isso na carta de Éfeso. A igreja é o corpo de Cristo. E quem é Cristo? A Bíblia diz que ele ressuscitou dos mortos, ascendeu aos céus, está sentado à direita de Deus e todo o poder foi dado a ele. Acima de todos os poderes na terra e no céu. Este é Cristo. Poderoso, o cabeça da igreja. A igreja não pode ser destruída, porque é a igreja do Deus vivo. A história mostra, não se pode apagar a luz do evangelho, porque a luz do evangelho extrai a sua energia de Deus, o seu poder de Deus. Então Paulo vai dizer que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo olhou para aquela igreja e viu que ali havia vida, não porque eram pessoas organizadas, mas ele começou a olhar para aquelas densas trevas de ignorância e viu que aquelas pessoas começaram a entender, viram que seus olhos foram abertos. Paulo inicia a carta falando para aqueles homens e mulheres que outrora estavam na mais imersa ignorância. Ele fala: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Ele está escrevendo aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Jesus Cristo. Chama aquelas pessoas de santas. Outrora mortos em pecados, mas agora santos. Santos. Ele olha para aquelas pessoas e descreve ela como pessoas santas. E a palavra santo traz para nós a ideia de, além de outras coisas, separado. Aquelas pessoas foram separadas, santas, separados. Eles foram tirados da massa corrompida do mundo. Foram tirados da multidão de perdidos
que estão caminhando para o abismo, para a condenação. Eram pessoas que não sabiam de Deus, não entendiam de Deus, como nós. Ignorantes por natureza, inimigos de Deus, seguindo paixões da carne, seguindo nossa própria vontade, ignorando a Deus, seguindo para a condenação, para o juízo eterno. Mas a mão de Deus se moveu e pegou aquelas pessoas e separou elas, tirou elas da massa corrompida. Paulo diz para aquelas pessoas: vocês são santos, separados do mundo, foram tirados do mundo, segregados do mundo. Pessoas santas. Pessoas que outrora andavam segundo a forma do mundo andar, mas agora não andam mais. Pessoas que seguiam o mesmo o rumo da multidão, pensavam igual a multidão, agiam como a multidão. Eles estavam seguindo o seu caminho para a condenação, mas houve um agir de Deus, houve um mover que partiu de Deus e os tirou. E Paulo vai completando essa ideia no verso 3. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então a mão de Deus interrompe a nossa caminhada e nos tira do mundo. Isso é ser cristão. É ser separado. É ser tirado do mundo. O mundo, eu digo, essa mentalidade do mundo, o jeito de pensar do mundo, o jeito de viver do mundo. Nós vivíamos como o mundo, entregue às nossas paixões. Nós pecávamos como o mundo, estávamos mergulhados no pecado e não nos importávamos com isso. Ignorando a Deus, sua palavra, sua lei, sua vontade. Vivíamos como rebeldes. É assim que vivíamos. Mas de repente algo aconteceu. Algo que não iniciou em nós, mas em Deus. Algo aconteceu, a mão de Deus agiu e nos tirou. Ser cristão, irmão, não é simplesmente você dizer que é cristão porque levantou a sua mão num culto e falou: eu aceito Jesus como Senhor. Por que você é cristão? Porque você levantou a mão para Jesus? Porque você foi batizado? Faz parte de alguma igreja? Isso não torna você um cristão. O que torna você cristão é a mão de Deus ter tocado você e te arrastado, ter te tirado do mundo. Para alguém ser cristão, ele primeiro tem que ser separado. Não vem de vós, vem de Deus. É o Espírito de Deus agindo em você com poder, porque o evangelho é poder. Não existe isso de ser cristão e não ser separado. Viver como o mundo, agir como o mundo, pensar como o mundo, e você vai me dizer que é cristão porque você faz parte de uma igreja. Igreja não é uma instituição humana, é uma instituição divina. Evangelho não é um mero ensino, mas é poder de transformação. Toda a rota nossa, ela é mudada, é transformada. Nós somos tocados por um poder sobrenatural. É o poder de Deus que nos transforma, nos muda, muda a nossa direção. Isso é conversão, é mudança de direção. Eu andava de um jeito, eu vivia de um jeito, eu falava de um jeito, me relacionava com as pessoas de um jeito, me relacionava com o dinheiro de um jeito, me relacionava com os filhos de um jeito, com o mundo de um jeito, mas agora eu mudei, estou indo numa direção totalmente contrária. Eu dei meia volta e agora caminho na direção contrária. Isso é cristianismo, é poder, é mudança de rota, é ser separado, é mudança, é uma mudança radical. Santo. Não tem como ser cristão sem ser santo. E não há como ser santo, irmãos, sem ser separado do mundo no sentido radical. Talvez eu te pergunto nessa tarde. Vivemos num país de cultura cristã, irmãos. Muitos de nós achamos que já nascemos cristãos porque fomos batizados como criança. Muitos de nós nos achamos cristãos porque levantou a mão para Jesus agora e segue alguma igreja. Muitos de nós não passam de religiosos, dentro das igrejas protestantes, dentro de qualquer igreja, dentro das igrejas católicas, protestantes. Está lotado de pessoas sentadas nos bancos que não passam de pessoas religiosas.
nasceram na cultura cristã, nasceram numa família cristã. Há milhares e milhares de pessoas que nunca nasceram de novo e estão enchendo os bancos das igrejas. Estão seguros que são cristãos e não são. Porque eles tratam o cristianismo como se fosse algo cultural, um ensino humano. Evangelho é poder de Deus, irmãos. É muito poder. Não é um mero ensino, porque para um mero ensino Cristo não precisava morrer naquela cruz. A cruz de Cristo não foi um acidente de percurso, mas a cruz de Cristo é a fonte de poder que nos torna cristãos. A nossa salvação vem naquela cruz e é muito poder. A Bíblia fala que todo o poder foi dado a Cristo. A Bíblia diz que o poder que ressuscitou a Jesus dos mortos, esse poder que age em nós para nos transformar. Sabe, ser cristão não é meramente ter um assentamento intelectual a respeito de um ensino ou doutrina. Não, ser cristão é ter o poder de Deus agindo em você. É um poder sobrenatural, é um poder muito além de nossa capacidade. É ser totalmente transformado de dentro para fora. É uma natureza nova, é um jeito de pensar novo. Isso é ser cristão. É ter algo totalmente novo acontecendo dentro de você. É uma mudança radical. É uma mudança de pensamento. É uma mudança de atitude. É uma mudança interna. É algo que está além da tua capacidade de entender. Está além da tua capacidade. É mais forte que você. É algo te arrastando para Deus. É a mão divina. É poder. Evangelho é poder, irmãos. A mera religiosidade, mero frequentar a igreja, isso não vai te levar para o céu. Você será condenado dentro das igrejas. Você será condenado sentado em banco de igreja. Você será condenado, irmãos, frequentando a igreja todo domingo, você será condenado porque a religião não pode te salvar, mas o evangelho pode te salvar. Porque não há poder nessa religião humana. Cristianismo é poder. Evangelho é poder de Deus, é Deus agindo, é Jesus agindo, é o Espírito agindo, é a mão poderosa de Deus agindo, mexendo na massa morta, na massa contaminada pelo pecado, mexendo em nós e mudando, implantando semente divina, de vida. É uma mudança radical, é ser separado do mundo. Não há como ser cristão sem separado do mundo. Sinceramente, você se considera uma pessoa separada do mundo no sentido radical? Tua forma de pensar, agir. Não há como ser cristão sem ser separado do mundo. O evangelho, irmãos, não é ensino humano, mas é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É ser separado no sentido radical, é ser separado pela mão de Deus. Paulo está falando naquela crise de Éfeso, vocês são santos. O que está acontecendo com vocês, ele vai explicar isso na carta de Éfeso. Não é a obra humana, mas o Criador dos céus e da terra está agindo em vocês. A mão de Deus aqui está pegando, está tocando vocês. É o Deus que Paulo falou, se o nosso evangelho está encoberto para aqueles que se perdem, está encoberto, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não creem em Cristo. Não há esperança. Estão mortos, estão cegos, estão perdidos. Mas Paulo fala, mas eu creio no Deus que na criação olhou para aquele mundo em trevas e disse, haja luz, haja vida, e houve. Esse mesmo Deus, diz ele, é o que olhou para a igreja, para aquele povo de Éfeso, e no meio da morte, da escuridão, é o Espírito de Deus parando sobre a morte. E disse, haja vida. E as pessoas começaram a ver o que não viam. Começaram a enxergar o que não enxergavam. E Jesus, quando pregava, e as multidões davam as costas e iam embora, ele dizia, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Porque Deus opera em vós tanto querer quanto efetuar. A salvação é dom de Deus do início ao fim. Não provém de vós, não há glória nenhuma no homem. Estávamos mortos e Cristo nos ressuscitou dos mortos, nos separou com sua mão santa e poderosa. Está acontecendo algo em mim que não parte de mim, não depende de mim, mas é de Deus, como Jesus disse, eu sou a videira, vós os ramos, vós não podeis nada sem mim.
Não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. E dei a vida por vocês. E ele orou. Quando orou em João, ele diz: eu não oro somente por esses, mas oro por todos aqueles que vão crer. Todos aqueles que o Senhor vai me dar. A mão de Deus se manifestou em Éfeso e salvou vidas ali. Ser salvo é isso. É ser separado. É ser transformado de maneira radical. Não existe isso, irmãos, de ser salvo e andar junto com o mundo. Você que está me ouvindo, não existe isso. Temos que ser separados do mundo. Estamos no mundo, mas não andamos como o mundo. Ainda vamos viver, comer aqui, mas não somos daqui. Forasteiros. Uma cultura diferente, pensamentos diferentes, atitudes diferentes, porque servimos a um Senhor que exige devoção total. Deus não exige uma parte de você. Deus não pode ser comprado, irmãos. Não pense que você está em paz com Deus vivendo essa vida mundana, porque você vai na igreja dar o dízimo e frequenta 2, 3 cultos, não faz de você um cristão. Deus não quer uma parte de você. Ele quer você por completo. Radicalmente. O evangelho é radical. Deus quer você por completo. Por isso Jesus disse que não poderíamos servir a 2 senhores, a Mamon, as riquezas e a Deus, porque Deus exige devoção total. Ele quer você por inteiro. Tudo. É dele, por ele, para ele, tudo. Uma vida dúbia diz que você é do mundo. Uma vida dividida diz que você é do mundo. Ainda que você está cansado de sentar em bancos de igreja durante a vida inteira. Ainda que você nasceu dentro de uma igreja, isso não torna você cristão. O que torna você cristão é a mão de Deus ter tocado você e ter te separado do mundo, tirado do mundo. A mão de Deus ter tocado você e um poder transformador de Deus agindo de dentro para fora, te santificando, mudando teus pensamentos, mudando tua vontade, mudando teu querer, algo totalmente novo. É uma atração pelas Escrituras. É uma atração por aquilo que é santo. É uma paz que você encontra somente quando você está caminhando por um caminhar santo. É uma nova natureza que não descansa no pecado, não sente prazer no pecado, não sente felicidade no pecado. Ela não dorme bem quando está no pecado. Mas é uma natureza que clama por justiça, clama por santidade, clama pelas coisas do alto. Ainda que você peque, isso te fere, te entristece. Você não mais bebe do pecado como água. Mas quando você bebe, é como um veneno que te faz mal e te deixa mal, e te deixa para baixo. Sabe, você não tem mais paz no pecado, é algo que aconteceu dentro de você. Antes você bebia do pecado como água e te fazia bem, mas agora há algo dentro de você que mudou. Você não tem mais prazer no pecado, você não descansa mais no pecado. Algo mudou dentro de você. A semente divina, se ela estiver dentro de você, ela não vai te tornar, ela não vai deixar que você seja igual ao mundo. Mas vai te mudar de dentro para fora. Ela vai te transformar, vai mudar a tua mente, vai mudar a tua maneira de agir. Não há como ser mais o mesmo. Não há como agir da mesma forma. Paulo diz para aquela igreja: vocês são santos, foram separados. E durante essa carta nós vamos aprender aonde eles estavam, o que aconteceu com eles e é como eles devem andar agora como filhos de Deus. Paulo vai mostrar a grandeza, a misericórdia, a graça de Deus, o que fez por eles que não mereciam e como devemos andar como cristão. Então não é isso, irmão, de ser cristão e andar como o mundo. Não existe isso. Ser cristão é ser separado, é ser santo. Sabe, não existe ser cristão. Não vai me dizer que você é justificado pela fé e não é santificado. Essas coisas não podem ser separadas. Justificação e santificação não pode ser separado. Se você crê em Jesus para perdão dos teus pecados, você foi justificado. E se isso é verdade, você será santificado. Porque essas coisas estão unidas. Se a tua fé é verdadeira, a semente divina foi colocada dentro de você. Tem poder de Deus agindo em você. Tem poder de Deus agindo nos teus membros. Tem poder de Deus agindo na tua mente. Tem poder de Deus agindo na tua língua. Tem poder de Deus agindo nos teus olhos. Tem poder de Deus agindo nos teus passos. Tem poder de Deus agindo em você. E de todas as formas. Agindo, te santificando, porque aquele que iniciou a boa obra em vós acabará essa obra. O Espírito que está em vós é testemunho que você é salvo.
É um selo, é uma garantia. E como que eu sei que o Espírito está em mim? Ele me santifica dia após dia. Ele me faz dizer não para o pecado. Ele me faz seguir o caminho de santidade. Ele só traz alegria quando eu estou no caminho de santidade. Ele me convence dos meus pecados. Ele me convence das minhas iniquidades. Dentro da minha mente, na minha vontade, a cobiça. Ele me convence, me convence, me convence. Ele me convence da minha dependência de Cristo. Eu sempre busco em Cristo o poder que me santifica. O poder que me muda, que me ajuda a vencer o pecado. O verdadeiro cristão está lutando. Está travando luta contra o pecado. E ele só está lutando porque ele está vivo. Porque antes ele estava morto em pecados. Ele vivia no pecado, morto, escravo. Mas a Bíblia diz, não somos mais escravos do pecado. Fomos libertos agora. Podemos lutar contra ele. Foi nos dado vida. Estávamos presos em correntes, mas por causa da morte de Cristo naquela cruz, as correntes foram quebradas, as nossas mãos estão livres para lutar. E o nosso poder para lutar vem de Cristo, porque estamos unidos a Ele. Ele nos uniu a Ele, e por isso temos vida, por isso somos separados, porque estamos unidos a Ele, e o poder dele vem fluindo dentro de nós. E nós lutamos contra o pecado, nós travamos uma luta acirrada, porque estamos vivos, não somos mais escravos, e não vão mais nos submeter à escravidão, porque fomos libertos pelo sangue de Jesus. Paulo fala, não vos meta mais debaixo do jugo do pecado, da escravidão, não faça isso. Vocês são livres. Livres, porque a quem vocês se entregarem como servos, desse vocês serão escravos. Do pecado para a morte, ou de Cristo para a vida. Um salvo é livre para lutar contra o pecado. Mas se você dorme tranquilamente no pecado, você ainda é escravo do pecado, logo você é filho da ira. Ainda que você frequente a igreja a vida inteira, ainda que você seja um pastor, ainda que você seja um presbítero, ainda que você seja um obreiro, ainda que você seja um padre, um bispo, não interessa. Não interessa o que você diz que crê, não interessa a religião que você tem. Se essa mão poderosa de Deus não tocou você, se esse evangelho poderoso não está te transformando de dentro para fora, você não tem nada. Uma mera crença. Isso não vai te ajudar no dia do juízo que virá. Certamente o juízo virá e não tardará. Santos, separados, Paulo diz, fiéis em Cristo Jesus. Cheios de fé em Cristo, dependentes de Cristo. Não mais incrédulos, mas agora crentes em Cristo Jesus. Como diz Jesus a Tomé, mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Nós cremos, ainda que não vejamos. Nós cremos, há algo dentro de nós que diz que é verdade. Nós sabemos que Ele é real, Ele é poderoso. Nós cremos na mensagem do Evangelho. Nós cremos nessa mensagem de salvação. Nós cremos. Nós cremos em verdades específicas a respeito de Cristo. Nós cremos na salvação que é em Cristo. Nós cremos que Jesus é Senhor. Nós cremos que Ele nos amou de tal maneira, que Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, e seu Filho unigênito esteve aqui na terra, viveu uma vida santa e morreu pelos nossos pecados naquela cruz. Nós cremos nisso. Nós cremos que Ele ressuscitou dos mortos, ascendeu aos céus. Nós cremos que pelo seu sangue podemos ser perdoados de todos os nossos pecados. Nós cremos que por causa da sua morte substitutiva, nos substituiu naquela cruz. Por causa disso nós temos paz com Deus, não pelas nossas obras, porque somos maus, mas totalmente dependentes dele, olhando somente para ele, o autor e consumador da nossa fé. Nós temos essa fé que por causa da obra de Cristo nós somos tornados filhos de Deus. Confiamos somente nisso. São verdades, somos fiéis em Cristo Jesus. Estamos em Cristo. Em Cristo. Somos santos em Cristo, somos fiéis em Cristo, estamos em Cristo. Tudo que Jesus fez, a sua vida santa, tudo que Ele fez, passa a ser verdade contra nós. Somos santos nele, somos aceitos nele, temos vida nele, somos filhos de Deus nele, herdaremos o reino dos céus nele. Recebemos a adoção de filhos nele, tudo nele. Totalmente dependentes dele. Por causa de sua obra, a sua obra perfeita. Filhos de Deus, unidos a Cristo.
Isso que nós somos. Filhos de Deus em Cristo Jesus. É isso que nós somos. Paulo olha para aquela igreja de Éfeso e vê vida onde havia somente morte. Porque a mão de Deus estava agindo dentro daquele lugar, naquelas pessoas. E Paulo podia perceber isso, porque eles passaram a crer em verdades que antes não criam. E Paulo começou a olhar para aquelas pessoas que estavam imersas nas mais densas trevas. Ele começou a enxergar mudança radical em suas vidas. Pessoas que tinham fome de pecado e bebiam pecado com água. Agora Paulo vê eles tendo fome de Deus, entendendo verdades espirituais. Ele vê vida neles, porque pessoas começando a se santificar, se separar para Deus, pessoas crendo em Cristo como Senhor, declarando fé, arriscando suas vidas, andando em novidades de vida. Sabe, não havia como se esconder essa verdade, porque era como uma luz brilhando nas trevas. Jesus disse, não se pode acender um luzeiro, uma lamparina e colocar e esconder debaixo da mesa, mas será acesa para que todos vejam. E a vida, a luz de Deus foi acesa naquelas pessoas de forma que eram destacados no meio das trevas. Sabe, irmãos, não existe isso de cristão disfarçado, pessoas que são como o mundo, você não consegue ver diferença. Sabe, em seu trabalho tem que ser nítido que você é cristão, não somente porque você diz que é, mas a tua maneira de viver santa no meio de pessoas profanas, ela tem que ser um luzeiro. Não existe se amoldar o mundo. Você fala como o mundo, age como o mundo, ri das mesmas piadas que o mundo, deseja o mesmo que o mundo. Você se veste como o mundo, é sensual como o mundo, é ambicioso, é mentiroso, é egoísta, é orgulhoso. Como você vem me dizer que a mão de Deus está agindo em você? Como você vem me dizer que o Espírito Santo está agindo em você? Se o Espírito Santo estivesse agindo em você, homem, você abandonaria a mentira, o engano, porque essa obra que ele faz em nós, ele te santificaria, você seria diferente. Você ia trabalhar de forma diferente, ia se amar tua esposa de forma diferente, ia educar teus filhos de forma diferente, você ia olhar para o mundo de forma diferente, você ia ser totalmente diferente das pessoas ao teu redor, você ia ser uma coisa estranha para o mundo, porque você seria vivo entre os mortos, sabe, você não seria essa mulher sensual, que se veste de forma sensual, usa o seu corpo chama atenção, você se veste como as mulheres do mundo, age como pessoas do mundo, quer chamar atenção como o mundo, e você me diz que o Espírito está em você. Certamente não está em você. Porque ele faz essa obra em nós, e Paulo olha para aquelas pessoas numa constante transformação, uma coisa abrupta, ele vê que isso não é obra de homens, é poder de Deus agindo neles. Isso de cristão teórico não existe. Temos que ser primeiro santos, por isso que Paulo coloca primeiro santos. São santos. Depois diz fiéis em Cristo. Ele vê essa transformação de vida que prova que o Espírito de Deus está neles. Ninguém é crente, irmãos, se não for santo. E ninguém é santo se não for crente. Essa é uma verdade. São coisas que nunca devem ser separadas, irmãos. Justificação, santificação, isso não pode ser separado. Porque se você é cristão, se você está em Cristo, o que acontece é que nós vamos sendo transformados, nós vamos sendo mudados, nós vamos sendo feitos por Deus, irmãos, nova criatura, sabe, vamos sendo justificados, santificados. Sabe, uma doutrina que diz que você pode ser justificado sem ser santificado é uma falsa doutrina. Precisamos ser santos antes de dizer que somos fiéis. Antes de dizer que cremos nessas verdades, nós somos santos, porque fomos separados. Porque eu fui separado, e essa é uma verdade. Crer e ser separados são coisas que estão entrelaçadas de maneira indissolúvel, elas não podem ser separadas. A santidade é uma característica dos cristãos. E se nós não somos santos, irmão, a nossa profissão de fé em Cristo não tem valor nenhum.
e não pode nos ajudar em nada. Não podemos ser crentes sem ser santos. Não podemos ser cristãos sem ser santos. E se você tem vivido uma vida, irmão, trilhado um caminho largo, tolerante com o pecado, Jesus disse que o caminho largo não conduz à salvação, mas à condenação eterna, e muitos andam por ele. Voltemos à mensagem do Evangelho, o arrependimento e fé em Cristo. Oramos a Deus para que essa fé gloriosa manifeste em nossas vidas. Uma fé que se manifesta em nosso viver. Uma fé que se manifesta nos santificando, porque é uma fé, como diz Tiago, que nos transforma, nos muda de dentro para fora, muda a nossa maneira de viver, de agir, de pensar, muda a nossa maneira, muda. Começamos a amar uns aos outros, começamos a amar a Deus, começamos a amar as Escrituras, começamos a odiar o pecado, a odiar a forma de pensar e agir do mundo. Você tem prazer nos mesmos programas indecentes, obscenos que o mundo tem? Será que o Espírito habita em você? Voltemos a essas verdades. Não seja um cristão teórico, porque isso é coisa que não existe. Definitivamente, se você não há santidade em sua vida, você não verá o Senhor. Definitivamente. Ainda que você repita 1000 vezes que quer em Cristo, a verdadeira fé gera mudança em nós. E só ela pode salvar. E é dessa fé que pregamos. Cremos nessa mensagem do Evangelho, por isso estou aqui. E se essa mensagem te faz duvidar da tua salvação, te digo, se arrependa dos seus pecados. Se arrependa dessa vida profana, mentirosa, enganosa. Se volte para Deus em fé e arrependimento. Se abrigue em Cristo, que nele há vida verdadeira. Nele há poder verdadeiro. Não se abrigue na mera religiosidade, não se abrigue em crenças humanas, não se abrigue em tradições humanas, não se abrigue naquilo que você disse que aprendeu, se abrigue em Cristo Jesus, porque você é um pecador condenado. Se esconda nele ou a ira de Deus vai te engolir pela eternidade. Se arrependa dos seus pecados e receba Jesus como Senhor. Ou não haverá esperança para você. Não haverá. Se arrependa dos seus pecados, receba Jesus como Senhor. Se esse poder não está agindo em você, você ainda não é salvo. Você ainda não é cristão, você ainda está perdido. Se arrependa dos seus pecados. Se você tem abrigado pecado, irmãos, e tem dormido tranquilo, isso pode ser um sinal que você nunca foi um cristão. Ou que você é um filho rebelde. De qualquer forma, se arrependa e se volte para Deus. Se volte para Cristo, se abrigue nele. Enquanto você não vê o poder de Deus agindo em você de maneira grandiosa, não acredite na tua salvação. Porque o Espírito de Deus nos convence do pecado, e Ele faz isso dia e noite. Ele nos entristece, Ele nos mostra que estamos errados, porque é a sua obra. Ele nos leva a Cristo, a depender dEle, a viver de maneira santa. Essa é a garantia.